Já no barroco, as representações vão ser completamente diferentes. Já vou entrar com mais detalhes na questão da iluminação, da luminosidade, da composição mesmo. Vamos pensar um pouco agora nos motivos que fizeram a representação mudar de uma coisa tão clara, tão bem resolvida, tão harmônica, para uma coisa mais violenta, mais escura, com mais impacto. Pessoal, então vamos lembrar desse esqueminha aqui. Ó, o Renascimento, como a gente acabou de revisar, como vocês viram no passado, provavelmente já viram em história também, valorizava bastante a razão. E por ele valorizar a razão, isso levou a alguns questionamentos. Gente, no Renascimento, eles não eram ateus, muito pelo contrário, eles eram católicos, todo mundo lá na Itália era católico, todo mundo seguia a religião católica. Mas isso não impediu eles de, nesse momento, resgatando ideais greco-romanos, não impediu eles de valorizar a filosofia. Muito pelo contrário, eles vão valorizar muito a filosofia, o pensamento individual, a autonomia de cada um. E por valorizar a autonomia de cada um, isso vai levar ao questionamento dos dogmas católicos, ok? Os filósofos, pensadores dessa época, inclusive pessoas de dentro da própria Igreja Católica, vão começar a questionar isso. Vão começar a questionar a venda de indulgências, tudo isso que vocês já estudaram em história também sobre a reforma protestante. E aí, então, primeiro vão tentar mudar a Igreja Católica de dentro, não vai funcionar, e vão. Então, existe a proposta de novas religiões. Então, de novas religiões que também acreditam nas mesmas coisas que a Igreja Católica acredita, mas expondo isso de uma forma diferente aos fiéis, certo? Por esse motivo, a Igreja Católica vai fazer uma reação, vai ter uma reação, vai querer recuperar seus fiéis. Lembrando que as religiões protestantes não utilizam imagens, elas não vão utilizar imagens de santos, não vão utilizar estátuas, esculturas nas suas igrejas, não vão. Quem usa isso é a Igreja Católica. Então eles vão se aproveitar disso. Eles vão fazer uma reação, vão promover a contra-reforma e dentro desses outros recursos eles vão contratar alguns artistas, então, para conseguir emocionar esses fiéis e recuperar eles desse jeito. Como as igrejas protestantes não tinham imagens de santos, imagens de Jesus, a Igreja Católica vai promover, vai contratar artistas para promover a religião dessa outra forma, então. Então, a gente vai ter a busca pela emoção. Então, é aí que vai entrar a emoção. Enquanto a razão do Renascimento fez com que essas coisas fossem questionadas, aí o Barroco vai se utilizar da emoção para tentar recuperar esses fiéis, ok? E é por isso, gente, que naquele esqueminha é tudo muito cíclico. Por que vai um e volta para o outro? A ênfase na razão foi o que levou ao questionamento de algumas coisas e esse monte de acontecimento que obrigou uma retomada na emoção. Aí agora eles vão estar com essa ênfase na emoção. E vocês vão ver que alguns acontecimentos ligados a isso que vão fazer com que se busque novamente uma outra ênfase na razão. E por aí vai, ok? E é dessa forma que a gente vai começar a perceber as características nas pinturas que mais promovem o envolvimento emocional do espectador. E lembrando vocês também, gente, que quando a gente vê uma pintura, uma escultura, qualquer obra de arte pelo computador, nos livros, é uma coisa. E quando a gente vê pessoalmente é outra coisa. Tentem lembrar daquela visita que vocês fizeram ao MASP ano passado e do quanto algumas obras que a gente vê na internet que não causam tanto impacto, tanta coisa, como que elas marcaram vocês quando vocês viram elas pessoalmente, ok? Então vamos lá. Então a gente vai começar a perceber algumas características visuais de composição que ajudam a enfatizar a emoção. Então, 5 traços genéricos principais. Privilégio da cor sobre a linha. O que isso quer dizer? Vocês lembram como lá no Renascimento o desenho era perfeitinho, bem delimitado? A gente via onde acabava uma coisa e começava a outra? Aqui não. Aqui eles vão usar bastante manchas e o uso da cor mesmo. Ó, por exemplo, aqui a gente não tá vendo direito onde acaba o braço dele e onde começa o fundo. Nessa outra a gente vê bem mais isso. A gente não vê direito aqui onde está acabando esse corpo e começando o fundo, onde está acabando o rosto dele e começando o fundo.
existe uma junção entre as coisas. Então, o desenho não está bem delimitado, ok? Eles vão usar mais recursos de cor e de iluminação do que do desenho propriamente dito, certo? Aqui. Da profundidade sobre o plano. Como assim? Enquanto lá no Renascimento a gente via as coisas muito claras, com muita união, todo mundo estava lá na frente, ao mesmo tempo. Isso traz uma planaridade para a obra. Enquanto isso, no Barroco, a gente vai ter menos isso, a gente vai ter mais diferenciação entre a figura e o fundo, ok? Existe mais essa noção da profundidade. Formas abertas sobre as fechadas, as mesmas coisas que eu falei sobre a linha, não tem a delimitação da forma, é uma forma mais aberta, por assim dizer, que a gente não vê onde ela termina. Da imprecisão sobre a clareza, de novo, mesma coisa, e da unidade sobre a multiplicidade. Da unidade sobre a multiplicidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ver cenas muito mais particulares do que a gente via antes, então coisas muito mais íntimas. Aqui, o plano todo da tela é focado nessa única cena, diferente dessa aqui que eu estou mostrando para vocês como referência, que não tem uma unidade, certo? Tem um todo, tem várias pessoas, várias pessoas, cada uma com sua emoção, claro, mas a emoção não é tão enfatizada que nem aqui que a gente vê uma só cena mostrando tudo bem de perto, tá bom? Então, pessoal, vocês já viram aquela expressão "uma imagem vale mais que 1000 palavras"? É nesse sentido que eles vão buscar uma arte com finalidade didática. Eles vão buscar ensinar aquelas pessoas através das imagens. Então, narrar as histórias bíblicas, contar de um jeito que traga a identificação e a emoção da pessoa aquilo, tá bom? Então, por isso mesmo, predomínio de temas religiosos, o acentuado contraste de claro e escuro é o que mais ajuda a gente a identificar características do barroco. Mesmo entre outras obras que naquele esqueminha se situam na emoção, o barroco é o que vai estar mais intensificada essa ideia do contraste de claro e escuro. O fundo totalmente escuro e as figuras à frente, elas também são banhadas só por um foco de luz bem forte. Então o fundo ele está lá envolvendo aquela pessoa, o fundo negro está envolvendo aquela pessoa e só tem um foco de luz bem forte que acaba contrastando bastante. E essa ideia do claro e escuro, justamente por estar envolvido num fundo preto, isso vai intensificar as emoções. Pensem assim, num cinema, num teatro, que vocês estão sentados numa sala totalmente escura e o único foco de luz é lá no palco ou na tela. Por quê? Para vocês conseguirem manter a concentração. Justamente para vocês não ficarem distraídos por outras coisas que acontecem em volta. Então, pessoal, eles colocarem esse fundo preto e jogarem o foco de luz é como se fosse isso, como se você estivesse tirando todas as distrações e chamando atenção só para essa cena. E é isso que aumenta a dramaticidade dela, certo? E além disso, gente, essa ideia da diagonal, que a gente vai ver as composições todas em diagonal, a diagonal é uma linha que também ajuda a aumentar a dramaticidade. Isso é uma coisa que eles já usavam nessa época e que atualmente a gente tem estudos de design, sobre composição visual, que eles usam bastante esses estudos em publicidade, que realmente falam que a linha diagonal ela é uma linha que traz mais dinamicidade mesmo, mais movimento para a tela. Então, mais dramaticidade também. Então, é isso que eles vão usar nesse momento, certo? E, gente, dizer isso não é dizer que eles não vão usar formas naturalistas. O que são formas naturalistas? São formas realistas. Eles ainda vão usar as formas naturalistas, sim, como os renascentistas, porque era o que eles consideravam que eram os meios mais fáceis de serem compreendidos pelo povo inculto, pelo povo que não tinha acesso à educação. E mais eles faziam uso desses recursos mais complexos, da linha diagonal, do claro e escuro, para trazer cada vez mais a dramaticidade. Isso acabava criando um apelo visual muito forte. Então, gente, essas imagens que eu já mostrei para vocês, só vou retomar essa questão. Acreditem ou não, isso é um episódio bíblico, tá? A gente vê aqui linha diagonal, composição em diagonal, o claro e escuro, momento de maior impacto, preocupação com a luz, o claro e escuro, esse contraste bem forte entre o que está atrás e na frente, a gente não vê o fundo,
Preocupação em moldar e colorir e não em desenhar. É aquilo que eu falei, a gente não vê os limites dos contornos. Composição em diagonal. Aqui a mesma coisa. Primeiros planos magnificados com objetos aparentemente bem ao alcance do observador. Então essa cena está bem próxima, mas ela está próxima de um jeito diferente daqui. Daqui ela está próxima, mas ela está planificada, está todo mundo junto. Aqui ela está... Aqui ela está num detalhe, ela está próxima dessa forma, tá bom? Então a gente está vendo bastante o claro escuro, não tem a delimitação, o fundo a gente não vê nada, a composição em diagonal aqui evidenciada pelo braço do Davi, ok? A luz não é só dramática, ela constrói os volumes, como assim? É por causa da luz que a gente vê essa cor moldando e não o desenho acentuado. E existia também, gente, essa ideia de trazer emoções humanas às figuras mais santificadas, esses santos. Porque se a pessoa visse que aquele santo também era um ser humano, se ela entendesse que aquele santo também foi um ser humano, também passou por uma vida de dificuldades, enfim. Se ela enxerga ou de dificuldades ou de prazeres humanos mesmo, se a pessoa conseguisse enxergar isso no santo, então ela ia se identificar um pouco mais, certo? Então essa aqui, que é uma escultura chamada O Êxtase de Santa Teresa, a gente vê aqui o rosto de Santa Teresa ampliado e é realmente uma sensação de êxtase, tá, gente? Não precisa dizer mais nada. Em relação à arquitetura, existia a ideia de unir todas essas pessoas em volta do Papa, em acontecimentos religiosos. Então aqui a gente tem essa praça no Vaticano, em que o Papa faz seus pronunciamentos. É uma praça bem grande, que tem a ideia de unir realmente esses fiéis. Então, não só para os anúncios religiosos, mas também para as pessoas poderem conviver nessa praça. Então, tudo isso vai trazendo cada vez mais a população para perto da igreja. E, além da parte urbanística, né, a parte da arquitetura tem muito a ver com o teto das igrejas, certo? Então, existe muito aquela questão que eu falei para vocês sobre o perto e o longe, sobre você se sentir perto daquele acontecimento religioso, perto de Deus, mas ao mesmo tempo entender que você está longe, que você é só um ser humano e que eles são as divindades. Então eles pintavam bastante o teto das igrejas e traziam bastante efeitos de perspectiva. Então, o teto, não é que o teto era super alto, igual a gente viu lá na Idade Média, não. Mas eles criavam efeitos de ilusão de que esse teto seria mais alto através da pintura. Então, o teto acaba aqui. Daqui para cima são só desenhos, é parte da pintura, esses outros pilares. E como tem várias pessoas aqui em volta nessa parte, que parece que faz parte dos pilares, né? Parece que realmente esses santos, esses anjos, eles estão voando perto dos pilares da igreja. Isso traz uma sensação de proximidade mesmo. Mas esses pilares aqui são todos pilares pintados. É a ideia de trazer aquela ilusão mesmo. Okay? Então, gente, aqui, ó, esse trechinho é importante aqui, falando que a arte barroca não quer demonstrar, mas sim persuadir. Então, diferente daqui, que a gente está mostrando o casamento da Virgem, que a gente está mostrando a escola de Atenas, que está exibindo, que está demonstrando alguma coisa com clareza, aqui no barroco, a gente está vendo uma arte que quer persuadir, que quer convencer, que quer fazer você acreditar naquilo que eles estão acreditando, ok? Não necessitando ser demonstrada. Seu interesse não está mais voltado para a indagação, mas sim para processos da mente humana. Então, é aquela aproximação entre o que está sendo representado e aquele que está vendo, certo?